eu espero que você tenha tido uma semana abençoada. Eu espero que você tenha vencido as lutas, ou está vencendo ainda. Porque uma semana abençoada não quer dizer que você não tenha tido lutas durante a semana. Quer dizer que você continua com a bênção do Senhor sobre a sua vida, e que independente das lutas, das batalhas que você teve, você está convicto da vitória em Cristo Jesus. Amém? Agora, a pergunta que ficou de domingo passado é pecado não orar? É pecado não orar? E eu espero que você, se você não participou conosco, se você não teve a oportunidade de estar conosco, vá lá no nosso site, lá no nosso YouTube, no YouTube da Igreja Missionária, e lá você vai ver a mensagem do domingo passado, onde nós falamos sobre isso. Se é pecado, eu imagino que você tenha dito que sim, é pecado, né? Então eu espero que você tenha orado durante essa semana. Agora a pergunta: como que foi os seus períodos de oração durante essa semana? Eu espero que, porque queridos, se nós estamos vindo na igreja, é porque nós queremos mudança nas nossas vidas. Se você e eu ouvimos a semana passada a respeito de oração, e nada aconteceu, não valeu nada. Você perdeu tempo. Por quê? Porque você não agiu, não fez a ação do orar, que é o importante nós fazermos. Mas não é para você desestimular e falar, então não tem jeito para mim. Tem. Deus sempre tem jeito. Deus sempre dá jeito em nós. Deus sempre cuida de nós. Só para lembrar rapidamente, né, de que nós estamos falando, oração é uma necessidade. Nós temos que estar dispostos a orar. Obrigado. É importantíssimo exercer a nossa confiança em Deus. Nós não podemos negligenciar a oração, porque se nós negligenciamos a oração, nós estamos desobedecendo. E por isso nós temos que cuidar para não pecar contra Deus e contra nós mesmos. E quando nós pecarmos, nós temos que entender e sabemos que nós temos um advogado diante de Deus, o Pai, que nos perdoa e nos purifica de todo pecado, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então você pode chegar a Ele, se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados. E quando você faz isso, você é perdoado. Ontem nós tivemos aqui, sexta-feira, com os teens, uma ministração a respeito de perdão. Quão importante é perdoar. Quão importante é receber o perdão de Deus. E quão importante é pedir perdão quando fazemos alguma coisa errada. Hoje eu quero falar com você que o Senhor nos chamou para entrar nas fileiras de uma batalha de oração, batalha que eu e você, se nós somos cristãos, se nós falamos um dia que Jesus é o nosso Senhor, e se você ainda não falou isso, hoje é o dia de você falar: Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida, e eu quero entrar nessas fileiras de batalhas de oração, porque eu quero mudança na minha vida, eu quero transformação, eu quero restauração, eu quero libertação, eu quero cura na minha vida. E eu quero que eu e você, que nós, ao terminarmos essa ministração, nós tenhamos a plena convicção que nós estamos numa batalha espiritual. Essa é uma verdade, queridos. Nós não podemos dizer nada ao contrário. E por isso nós precisamos nos aproximar de Jesus, nós precisamos nos aproximar de Deus Pai, nós precisamos nos aproximar do Espírito Santo, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Ele. Porque, queridos, mesmo com dificuldade, quando nós estamos próximo dEle, mesmo diante das lutas, das provações, nós vamos continuar buscando e orando, porque Deus estará sempre no mesmo lugar. Queridos, lembra disso, guarda isso no seu coração. Somos nós que nos distanciamos de Deus. Deus sempre está no mesmo lugar.
Então não se distancie de Deus. E a palavra de Deus no Salmo, em Romanos 8:36 diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse texto está dizendo para nós, queridos, que nós temos que estar prontos para enfrentar todo tipo de batalha. E nós vamos enfrentar a morte todo dia. Sabe por que você não morreu hoje? Porque Deus guardou você. Porque Deus cuidou de você. Porque, sabe, Deus tem um propósito na sua vida. E você vai descobrir esse propósito a partir do momento que você ora, que você entra nessa batalha de oração. Para nós vencermos a batalha, que nós não podemos abandoná-la. Quantas vezes nós abandonamos a oração, nós abandonamos a batalha, nós arregamos, dizemos, não tem jeito mais, eu vou desistir, eu já orei demais. Orou 5 minutos, né, e já está desistindo porque foi demais, o peso foi grande demais. Nós não podemos parar, queridos. A oração cria entre você e Deus intimidade, relacionamento. E é isso que Deus deseja. Aí a ideia dessa batalha espiritual na oração, queridos, é nós intensificarmos. Não é você, sabe, simplesmente orar ali aquela oraçãozinha frajuta, medíocre, né? Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. Deus, me dá, eu quero. Sabe, não é, sabe, está só nessa oração, mas é intensificar, queridos, a ponto de você poder, em nome de Jesus, derrotar Satanás, expulsá-lo, para que ele não permaneça, e para que você continue fazendo a vontade de Deus Pai. Porque não é a sua, não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Entenda, queridos, que Satanás, ele enganou o homem, e ele introduz no mundo o pecado, ele introduz no mundo a rebelião contra Deus. Satanás faz isso. Satanás, ele é tirano, ele é usurpador de tudo, e ele vai tentar usurpar tudo que ele puder. Tudo que ele puder tirar de você. Ele é inimigo de Deus, ele é inimigo do povo de Deus, ele é inimigo daquilo que Deus faz. Satanás é anticristo, é anti-igreja, é anti-humanidade, e ele vai, queridos, enganar, ele vai tentar enganar, acusar falsamente, vai tentar destruir de todas as formas que ele puder, ele vai tentar, ele vai se levantar contra você. Não se engane, querido. Eu aceitei Jesus e nada mais vai acontecer comigo. A batalha é grande e nós precisamos estar nessas fileiras de oração. Queridos, embora Satanás odeie tudo, e ele está disposto a destruir todas as famílias, ele está disposto a destruir todas as nações, todas as pessoas, mas ele odeia com mais intensidade, ele vai combater com mais afinco os seguidores de Jesus. Ele vai se levantar com muito mais força e muito mais ferozmente contra aqueles que são de Jesus, aqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Satanás não é bonzinho, amiguinho, bonitinho, igual na série não, tá, queridos? Ele não é aquele, sabe, lindão lá. Ele não é aquilo, queridos. Ele até aparece daquele jeito para destruir aquilo que Deus quer construir no teu coração. Mas não se engane. Satanás vai tentar destruir, queridos, cada cristão, do jeito que ele puder. Ele vai se levantar e ele vai fazer, seja por acidente, seja por medo, seja por preocupação, seja por pressão, seja por hábitos errados de alimentação, seja por falta de atividade física. Satanás, ele vai tentar te destruir. Se você é cristão, ele vai tentar. Muitos podem estar dizendo assim, mas eu não destruo o meu corpo com bebida, com cigarros, com drogas, ou qualquer outra substância que deteriora o corpo humano. Mas quantos são escravos do apetite?
Quantos são escravos disso, queridos, do próprio apetite? Gostam tanto de comer. Eu gosto de comer, queridos. Mas essa semana eu fiquei pensando num negócio. A gente usa uma frase e nós precisamos repensá-la. Crente não bebe, mas come. Nós temos que repensar, porque o comer demais é pecado. O comer demais destrói o teu corpo. O comer demais te envelhece. O comer demais diminui o teu tempo de vida. E se você é cristão, você está nas fileiras da batalha, você foi chamado para fazer discípulos de Jesus. E só se faz discípulos de Jesus saudável. Nós precisamos. Por isso que eu estou nessa batalha, queridos. É uma batalha. Esse trem de emagrecer, e depois dos 50 o trem fica pior. Então, você é novinho aí, perde peso, gente. Se você não tem nenhum problema de saúde que faça com que o seu metabolismo trabalhe diferente, queridos, cuide do seu corpo. Cuide da sua saúde. Restabeleça a tua saúde, para que você tenha uma vida. Porque se ele não encurtar a vida por aquilo que eu disse aqui atrás, acidente, medo, preocupação, ele vai tentar encurtar a sua vida através da obesidade, através, daquilo que a obesidade traz para o ser humano. E também falta de comer também, tá, gente? Falta de comer também estraga o corpo. Então você tem que equilibrar o negócio. Tem que equilibrar. Se ele não puder, queridos, e ele vai tentar a gente com o pecado, mas se ele não conseguir com o pecado, ele vai faceiramente tentar com a comida, tentar com qualquer outra coisa que te atraia, que te tira, que te faça perder. Gente, meu pecado na comida é à noite. É à noite. À noite é difícil para mim. Doce é um trem complicado. Né, Júnior? Doce é difícil, né, Júnior? Eu e o Júnior somos parceiros nos doces. Né? Mas o que eu preciso fazer, querido? Se eu quero continuar nas fileiras da batalha, da oração, nas fileiras do exército de Deus, eu preciso cuidar do meu corpo. Açúcar, doce, queridos, é terrível. Ah, mas doce não faz mal para mim. Deixa eu te dizer uma coisa que eu descobri. Todos nós temos... Ah, pastor, isso é maldição. Tá? Não, isso aí é ciência. Todos nós temos células cancerígenas. Todos. Uns desenvolvem, outros não. Sabe o que alimenta as células cancerígenas? O açúcar. E para mim ouvir isso e falar isso é uma responsabilidade muito grande, gente. Minha esposa hoje, inclusive, ela está lá fazendo supervisão nos kids e nos PEDs, né? Estão lá fazendo supervisão. Ela está cuidando, olhando lá, né? Ela fez um pudim. E eu tive que comer só 2 pedacinhos assim. Eu queria ser disciplinado, igual César é na comida, na alimentação. Mas eu estou batalhando para isso. E vou conseguir, em nome de Jesus. Vou perder isso aqui, gente. Não quero perder, gente. Porque eu já perdi uma par de vezes e encontrei ele de novo. Eu quero queimar e nunca mais encontrar. Nunca mais. Então, e depois, gente, que a gente começa a passar dos 50, vai ficando mais difícil. Mas não é desculpa. Não pode ser nunca desculpa para não ser saudável. Então, nós somos guerreiros de oração, querido. Nós precisamos continuar. Você é um guerreiro de oração. Você é um guerreiro de oração, irmão. Vocês não entenderam ainda, vou falar de novo. Irmãos, vocês são guerreiros de oração. Se não são, vai ser. Em nome de Jesus. Porque, querido, só tem condição de vencermos este mundo através da oração, da batalha na oração, através da palavra, através de orarmos a palavra de Deus.
E o guerreiro, ele só se torna guerreiro depois de ele conhecer bem as armaduras, a arma que Deus coloca nas nossas mãos, os métodos de vitória da guerra. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Você sabe quais são as intenções de Satanás? A gente sabe: matar, roubar e destruir. Essa é a intenção dele, esse é o propósito dele: acabar com você, acabar com a tua vida, destruir a tua família, destruir o teu coração, arrebentar com as tuas emoções. Você vai deixar? Você vai ficar lá: ai, coitadinho de mim, ai, Deus não olha para mim, Deus se esqueceu de mim. Deus nunca se esqueceu de você, você que se esqueceu dele, você que se afastou dele. Ele sempre esteve lá, sempre te amou, sempre se importou com você. Irmãos, nós estamos em guerra, queridos, isso é uma verdade. A vida e o serviço cristão é uma batalha. Por isso, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Nós devemos colocar, queridos, toda a armadura de Deus. Nós devemos ficar firmes, nós devemos resistir para podermos vencer. Nós somos a igreja militante do Senhor Jesus Cristo. Somos uma igreja que está em batalha, uma igreja viva no campo de batalha, não é uma igreja morta. Nós temos que ser uma igreja viva no campo de batalha, queridos, porque essa terra nós vamos ter batalha, para tudo quanto é lado, para onde você for. Não adianta você querer falar assim: eu vou trocar de igreja, eu vou trocar, você vai encontrar batalha. Eu vou trocar disso, daquilo, você vai ter batalha. Então, essa guerra vai continuar até a volta de Jesus. Então, se arme, se prepare, conheça a armadura de Deus. Eu quero passar para vocês algumas coisas que nós precisamos colocar essa armadura. Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Paulo está mostrando que é urgente, queridos. E a igreja está melancólica. É urgente. E a igreja, sabe, está nem aí. Tanto faz o rio correr para cima ou para baixo. Tanto faz. Nós somos a igreja, queridos. Efésios 6, de 10 a 20. Se você quiser abrir na sua Bíblia, pode abrir. Mas eu vou ler na Almeida, século 21. Diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecerdes firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja... Quando Paulo diz aqui, também por mim, eu creio que cada um de nós devíamos pensar, também por mim, para que também eu possa assumir com ousadia, e eu possa tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual você, não era só Paulo, eu e você também somos embaixadores. Nós não estamos na prisão,
Nós estamos livres, mas somos embaixadores, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Que nós possamos também nos apropriar desse texto e destes últimos versículos. Obrigado. Então, queridos, primeiro, o cinturão da verdade. Portanto, permanecer firmes, trazendo em volta da cintura a verdade sobre Deus, queridos, a verdade da sua soberania, que Deus é extraordinário, que Deus, Ele é imutável, que Deus, Ele é todo poderoso, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares. A verdade, sabe, que existe em nós, a verdade que Deus já profetizou na palavra, a destruição de Satanás. Essa verdade onde tudo sobre Deus está escrito aqui na Bíblia, e nós cremos que é a verdade. A verdade que deve estar no nosso coração, na nossa mente, na nossa língua. Essa verdade, esse cinturão da verdade deve nos envolver. Deve fazer parte de nós, queridos. O cinturão da verdade. A verdade está em você. A verdade permanece em você. Você está envolvido com a verdade. Nós precisamos, queridos, nos envolver com a verdade. Nós precisamos. Segundo, couraça da justiça. E vestindo a couraça da justiça. Essa couraça, ela protegia os órgãos vitais, ela ia daqui do pescoço até a coxa, protegendo toda essa parte do soldado. Era chamada também como um protetor de coração. E nós precisamos nos vestir com a couraça da justiça, não a nossa justiça, porque a nossa justiça é falha, e nós queremos exercer a nossa justiça, mas a justiça de Deus. Não é a minha, a sua justiça, mas a justiça de Deus. A justiça onde o caráter é transformado, onde o nosso caráter é transformado por Deus, e nós começamos a viver e a ter o caráter de Deus em nós, onde o Senhor nos oferece essa proteção absoluta, nessa guerra espiritual. Não existe poder na oração, queridos, a não ser que a justiça de Cristo, ela seja plenamente assumida. Não existe vitória, se a justiça do Senhor não for verdade na sua vida. Então, cuidado com os julgamentos, cuidado com as acusações, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa. Não julgue ninguém. Terceiro, queridos, as botas militares, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Na época de Paulo, eles usavam as botas de couro que protegia, que firmava os pés deles, que eles podiam pisar em cima de espinhos, em cima de qualquer coisa, de pedras, que isso não iria atrapalhar. Eles estavam prontos, os guerreiros estavam prontos para a batalha, eles estavam prontos porque aquelas botas davam condições para eles caminhar em qualquer terreno. E nós precisamos, queridos, escute isso com muita atenção. Guerras têm sido ganhas ou perdidas por causa dos calçados. É lógico que hoje as guerras que nós vemos são diferentes, mas as guerras espirituais têm sido ganhas e perdidas por causa do calçado. Qual calçado? Esse calçado da disposição para o evangelho da paz. Esse calçado que nós precisamos usar. O evangelho da paz. Paz com Deus, paz com todos os homens. A palavra de Deus diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que estar em paz, queridos. Estar em paz não é virar a cara e nunca mais conversar com a pessoa. Estar em paz é exercer aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. A oração, o perdão, a confissão. Temos que fazer isso. Então use as botas militares, use esse calçado
né? Calce os seus pés com isso, com a preparação do Evangelho da paz. Isso é fundamental, querido, porque se nós estivermos firmados, sabe, no Evangelho da paz, nós não vamos resvalar, nós não vamos escorregar, nenhum terreno será difícil para nós caminharmos, nós vamos estar firmados no verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho do Senhor. Então peça para Deus, peça toda a armadura, se revista com ela, dependa e exerça o caráter de Cristo na sua vida. Você tem bom caráter? Você tem desvios de caráter? Ou você ainda é mau caráter? Porque caráter todos nós temos, queridos. Uns são maus caráter, outros bom caráter, outros têm desvios de caráter. Tem um bom caráter, mas tem alguns desvios de fidelidade, de honestidade, de pontualidade, e assim por diante. E assim vai indo muito. E por isso, queridos, nós precisamos também do escudo da fé. O versículo 16 diz: e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Lembra que nós lemos que nós saímos todo dia e batemos de frente com a morte? Todo dia nós somos, sabe, colocados de frente com ela. E Satanás, ele tem lançado os dardos inflamados contra nós. E é essencial a fé que salva, a fé que transforma a nossa vida. E você só vai ter fé, queridos, se essa palavra for verdade na sua vida. Não adianta você carregá-la. Não adianta você ter uma Bíblia maravilhosa. Você precisa tê-la no seu coração, na sua vida. Fazer uso diário dela. Quantos crentes estão aí, queridos, há 30, 40 anos, só leem a Bíblia, mas não a praticam, não a vivem. Não tem esse escudo da fé, e acha que, sabe, querido, se você bater na cabeça do capeta com uma Bíblia, não vai acontecer nada. Se você pegar isso aqui numa pessoa endemoniada e bater, o demônio vai dar risada de você. Mas se essa palavra for verdade no seu coração, na sua vida, não tem demônio que resista à tua palavra. Porque é a verdade que transforma. E o poder não está em nós, está em Cristo Jesus. E o poder é da palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, se aproprie do escudo da fé. É essencial para a sua vida. É essencial para que você também não só defenda, mas você use ela como ataque. Você tome a ofensiva, é importante. E a fé, ela apaga todos os dardos inflamados do maligno. É interessante que quando Paulo usa esse exemplo, eles usavam os escudos, né? E aqueles que eram ainda de madeira, tinha uns que eram já de metal, mas os que eram de madeira, e às vezes até os de metal, o que eles faziam? Eles envolviam com couro, quando eles iam para a batalha, e umedeciam aquele couro, para que quando uma flecha alcançasse ali, ela apagasse. Queridos, nós precisamos do escudo da fé, que vai apagar os dardos inflamados do maligno. Satanás quer te parar, queridos. Satanás quer te derrotar. Ele é o acusador. Ele é o que inflama. Ele é aquele que ele quer nos derrotar. Sabe, ele vai te acusar de fraqueza. Você é um fraco. O que você vai dizer? Fala, eu sou mesmo, mas em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. É isso, queridos, que nós precisamos dizer. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Sabe, ele vai nos acusar de falta de oração. E nós vamos dizer, eu estou em Cristo e eu estou orando cada dia mais. Eu estou buscando cada dia mais em oração. Ele vai dizer para você, queridos, que sabe que você é ignorante, que você não sabe, que você não tem conhecimento, e você vai dizer, é verdade, mas Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Queridos, o Senhor é a nossa sabedoria, é o Senhor que está em nós,
E nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus cada dia mais, porque é Ele que nos ensina, é Ele que nos ensina a orar, é Ele que vai te orientar no momento de oração, no momento da batalha, é Ele que vai conduzir você, mas como você vai saber se Ele está dizendo, o que Ele está dizendo, se você não o conhece? E nós o conheceremos através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. É através disso aqui, queridos, é através de estudar a Bíblia. Não é só de ler a Bíblia, de estudar, de entender o que está dizendo essa palavra para você. Qual o significado dela para a tua vida? O que ela está transformando a tua vida, a tua história. É isso que Deus deseja para nós. Deus quer que você seja vitorioso, e por isso você precisa do capacete da salvação. Versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, aqui está a parte mais importante do teu corpo. Ah, mas não é o coração? Também. Mas aqui manda em tudo no seu corpo. Tudo que está aqui dentro, aquele cérebro que você tem aí dentro, e você tem, vou usar a mesma, a Geise falou, né? Você tem um cérebro, e tem mesmo, pode acreditar, você tem um cérebro. Ele manda em todo o seu corpo, Ele manda sinal para todos os teus órgãos. Sabe como você está me vendo agora? Não é você que está vendo, é o seu cérebro que está dizendo que você está me vendo. E o seu cérebro é tão ligeiro que você me vê em pé, mas você enxerga, os seus olhos me veem invertido. E o seu cérebro faz assim, para que você me veja dessa forma. Isso é tudo está aqui, queridos. Então, queridos, você precisa da proteção, o capacete da salvação. E é por isso que você precisa entregar a sua vida a Jesus, de verdade, e andar com Ele, e abandonar a sua vida de pecado, e abandonar a sua vida de escravidão com as trevas. Ele te liberta de todo o pecado hoje. Jesus já nos libertou lá na cruz do Calvário. Se aproprie dessa libertação agora. É isso que você precisa tomar essa verdade na sua vida. E quando ele diz aqui tomai, essa palavra grega traduzida, ela pode dizer receber, aceitar, sabe, se apropriar da salvação. A salvação já foi dada, queridos, recebe quem quer. Deus não vai ficar te incomodando e te pedindo, pelo amor de Deus, me aceite. Ele já deu o Filho dele para morrer na cruz, por mim e por você. Aceite-o, viva com Ele, assuma a vida com Deus. É isso que Ele quer. E a sua cabeça, querido, o seu cérebro, você precisa proteger. Você precisa proteger das falas, das mentiras. Você precisa proteger do mundo. Você precisa proteger do que a sociedade, o mundo está implantando. O sistema está dizendo que não é pecado mais isso, mais aquilo. E quando a palavra de Deus diz que é pecado, para que lado você vai? Para o mundo ou para a palavra? Abandonar a fé é pecado, queridos. Não vai, sabe? E nós perdemos isso quando nós tiramos a proteção da nossa cabeça, o capacete da salvação, e nós começamos a perder isso, porque ficamos vulneráveis, e o Satanás começa a lançar setas na sua mente, te acusando, te condenando, dizendo que não tem jeito, que é assim mesmo, que é isso, que é aquilo outro. Não caia nas astutas ciladas de Satanás, queridos, ele é mentiroso. E se ele pode estar falando algumas verdades? E se ele falou algumas verdades, se arrependa, peça perdão. E coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Sabe o que Deus quer? Que você levante a sua cabeça e olhe para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Só Jesus Cristo pode salvar. E o final desse versículo 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos da espada do Espírito. Nós estamos vendo aí a juventude, os jovens,
Nós estamos vendo agora os teens começando a anotar, a estudar a Bíblia. Sabe o que vai acontecer com eles, queridos? Eles vão se tornar fortes. Eles vão se tornar jovens, adolescentes, fortes, porque estão estudando a palavra. Ler a palavra é uma coisa, queridos. Você lê igual um livro, mas estudar a palavra é outra coisa. Mas eu vou estudar, pastor, eu não tenho livro nenhum. Eu vejo uns aí que tem umas Bíblias cheias de coisa, eu não tenho nada. Você tem tudo. Você tem a Bíblia, você tem tudo. A Bíblia, ela explica a Bíblia. A Bíblia é pela Bíblia, nós não precisamos de mais nada, só precisamos de disposição para sentar, ou ajoelhar, ou sentado, ou em pé, ler e meditar naquilo que lemos, aquilo que pode transformar a nossa vida. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia, eu te dou uma Bíblia. Não tem problema, você não vai sair sem Bíblia. Mas medite, estude a palavra, porque é isso que vai fazer com que você saiba usar essa espada, queridos. A gente vê aqueles filmes, né, de japonês, né, aquele povo lá, aquelas guerras antigas, onde eram com espada. Você acha que o soldado chegava, pegava e já sabia lutar? Ele passava por um treinamento pesado, para aprender a usar a espada. Queridos, nós estamos achando que nós vamos para a batalha de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Paulo aceitou Jesus, já começou a pregar. Ele ficou anos e anos se preparando. Queridos, nós precisamos nos preparar para a batalha também. Você já aceitou Jesus, você já entrou na batalha, mas você precisa se armar e se preparar para que você possa guerrear adequadamente e para que você saiba manusear a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós precisamos manusear bem essa palavra aqui, essa Bíblia Sagrada. Isso aqui não pode ser, queridos, um enfeite, nem um mantra, nem um amuleto. O amuleto do Salmo 91. A página amarela, não é de ler, é porque você não lê. Leia, medite, anote na palavra de Deus. A palavra é a nossa arma poderosa, queridos, de defesa, mas ela é poderosa de ataque. Sabe, para que você possa atacar, se lançar contra todas as armas do inferno. É isso que nós precisamos. A Bíblia é a espada do Espírito. Sabe por quê? Porque ela é inspirada por Deus, ela é inspirada pelo Senhor. Quando nós usamos a palavra de Deus na oração, queridos, é obra do Espírito Santo de Deus. Ele traz na nossa memória, mas como que você vai lembrar da Bíblia na hora da oração, se você não estuda a palavra? Gente, não tem mágica no cristianismo. Sabe, não tem pozinho mágico que entra tudo e você sabe tudo. Não tem. Sabe o que tem? É disciplina. Disciplina de oração, disciplina de estudar a Bíblia. É isso que tem. E se nós queremos, queridos, ser vencedores, nós precisamos estudar a palavra, porque nós temos que saber usar essa espada para o ataque. Sabe, o Espírito Santo de Deus nos dá esse poder cortante, agudo, quando nós manejamos ela contra Satanás. Jesus venceu Satanás com a palavra. Não era porque ele era Deus, ele venceu foi com a palavra. A palavra diz assim. Satanás distorcia a palavra e Jesus usava a palavra e calava a boca dele. Você tem que conhecer a palavra, queridos. Satanás ficou quieto, porque o poder da palavra, numa pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, Satanás não tem autoridade. E a autoridade não é nossa, é de Cristo. O poder não é nosso, é de Cristo. A ousadia é nossa, mas foi Ele quem nos dá. É Ele quem nos dá. Então seja ousado, queridos.
E é isso, queridos, que, sabe, você possa usar, e você possa fazer a espada do Espírito, brandi-la contra Satanás. Você possa usá-la e ela, sabe, faça aqueles barulhos grandes contra Satanás. Mas sabe o que está acontecendo? Uma igreja fraca, uma igreja medrosa, uma igreja covarde, que tem medo do capeta, que tem medo de ser chamado para orar. Por quê? Porque não tem palavra no coração, porque não tem joelho no chão, porque não tem intimidade com Deus, porque não se relaciona com o Espírito Santo de Deus e não consegue nunca ouvi-lo. Vamos largar, queridos, de ser medrosos e covardes. Vamos assumir aquilo pelo qual nós fomos chamados. Fomos chamados para ser guerreiros de oração. Você é um guerreiro de oração? Você foi chamado, queridos, para ser um guerreiro de oração. Então se aproprie disso. Satanás tem levantado Golias por tudo quanto é lado, queridos, para lutar contra os seguidores de Cristo. Alguns têm arregado, alguns têm abrido mão, falando, não vou guerrear não, ele é muito grande, ele é poderoso, ele é forte demais, eu não consigo. Mas, queridos, torne-se Davi, segundo o coração de Deus. Torne-se como Davi, obediente. Torne-se como Davi. Olha só, Atos 13, 22 diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Seja um Davi, queridos. Seja um Davi nessa batalha. Foi fácil para Davi, queridos? A gente fala muito de Davi, mas estude a Bíblia para você conhecer o que Davi passou. Estude a palavra de Deus. E é isso, queridos, que nos faz guerreiros de oração. É isso que nos faz mais do que vencedores. E eu já estou concluindo, queridos. Então, não se acovarde. Não se acovarde com todo o exército do inimigo. Não se acovarde com os irmãos de Davi, dizendo, o que você está fazendo aqui, moleque? Não se acovarde, assuma a sua posição, assuma a sua postura, não saia do lugar onde Deus te colocou. Não saia, queridos, assuma a sua posição de guerreiro de oração. Nós somos guerreiros de oração, nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados, queridos, para guerrear. Ninguém foi chamado para ficar sem fazer nada. Grava isso no seu coração, querido. Você foi chamado para ser um guerreiro de oração. Um guerreiro de oração, queridos, é aquele que vai no campo do inimigo e toma aqueles que são do Senhor. E é isso que nós temos que fazer, queridos. Nós temos que, ser ousados. Nós temos que ir no mundo, queridos. Mas nós estamos como uma igreja, encruada muitas vezes, não saindo para lugar nenhum. Por quê? O que eu vou falar? Eu não sei falar. Então, querido, você não sabe falar porque Deus não converteu, você ainda não aceitou Jesus, você não se converteu, você não foi transformado. Porque a partir do momento que uma pessoa, ela não precisa saber nada da Bíblia, mas a partir do momento que ela foi salva e liberta pelo sangue do Cordeiro, ela tem um testemunho de vida que Jesus fez na vida dela. E o Senhor Jesus te chamou para isso, para você ir e testemunhar, ir e fazer discípulo, ir e ensinar a verdade bíblica, não a verdade coach, queridos, que estão ensinando por aí. A verdade da palavra de Deus, que a verdade da palavra de Deus diz que você vai sofrer, mas que o galardão nosso é na eternidade. Vai ter luta, vai ter batalha? Vai, mas Jesus te dá a vitória, Jesus te sustenta em todas elas. E se eu e você estivermos dispostos a morrer pelo Evangelho, queridos, mas não estamos, queridos. Por quê? Por qualquer coisa nós queremos abandonar.
Por qualquer coisa nós desistimos da fé. Por qualquer coisa nós ficamos bicudo com Deus. Por que isso, queridos? Porque não temos vida de oração, vida de estudo da palavra. Não temos jejuado, não temos compromisso nem comprometimento com a verdade. O Senhor nos chama para ser guerreiro de oração. Não é apenas um chavão, eu sou guerreiro de oração, aleluia, glória a Deus. Guerreiro de oração, queridos, é aquele que, sabe, nem aparece. Não precisa ninguém saber o nome. Guerreiro de oração é aquele que faz e não toca lata, não sai batendo lata. Guerreiro de oração é aquele que é humilde de coração, um coração compungido e contrito, que Deus não despreza, Deus ama. E é por isso, queridos, que Tiago fala assim para nós, versículo 7 do capítulo 4, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Alguns momentos você vai ser ferido, mas permaneça firme, porque o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. Deus quer que você tome posição contra Satanás. Deus quer que você se aproprie da fé, da armadura que Ele pôs à disposição para você, querido. À disposição para você lutar. À disposição para que você ouça Ele e vá. Ele está te mostrando o caminho. Ele é o caminho. Querido, você não precisa ver anjo, você não precisa ser tocado, você não precisa de arrepio, você não precisa de calor nas costas, você precisa de palavra de Deus, de oração e de jejum. É isso que nós precisamos. Vamos deixar de ser covardes, vamos deixar de ser melindrosos, vamos deixar de ser homens mimimis. E eu volto a dizer para os maridos, falei domingo passado, vou falar de novo. Deus te colocou nessa posição, assuma a sua posição de homem de Deus, dentro do seu lar. Deus vai cobrar de você, larga de ser... Tem que respirar, né, queridos? Gente, vamos largar de ser molengas. Vamos largar de ser molenga, gente. Vamos assumir a nossa posição como homens de Deus. Vamos assumir nossa posição como servos de Deus, comprometidos com a Bíblia. E se você é homem, teve domingo passado, não estudou a Bíblia essa semana e não orou, querido, você está rodado. Ou você toma uma posição hoje, queridos, ou está perdendo tempo da sua vida. Está perdendo tempo. Porque é isso que Deus quer, que a gente se posicione. Assuma a posição. É isso que Ele quer. Sabe o que Winston Churchill disse para o Lord Mountbatten, lá, na Segunda Guerra Mundial? Você deve planejar para a ofensiva no seu quartel-general. Você nunca deve pensar na defensiva. O Senhor nos chamou para ir para o campo de batalha, gente. O Senhor nos chamou para ir lá fora. O Senhor chamou você para ir lá buscar as almas perdidas. O Senhor te chamou para ir evangelizar, anunciar as boas novas da salvação. Para quantas pessoas nós estamos hoje, dia 16 de fevereiro, quantas pessoas nesse ano você testemunhou do amor de Jesus? E aqui, queridos, é de mamãe a cada cano, tá? É para todo mundo. É todos nós. Mas é muito mais confortável ficar dentro da igreja. O Senhor chamou a gente para ir lá fora, buscar as almas perdidas. Deus vai cobrar de cada um de nós, queridos. Deus vai cobrar de nós, porque o ID é indo e é para todos nós. Não é para pastor e para missionário só não, é para todos. Para ir fazer discípulo e ensinar, queridos. Ensinar que é o negócio, né? Porque ensinar demanda tempo, não importa, queridos. Invista tempo, vai valer a pena. Invista, dedique tempo. A oração, queridos, não é um brinquedo de criança. A oração, queridos, não é uma arma de caça esportiva para sua autodefesa. Não, a oração é uma arma poderosa que vence a guerra espiritual.
em Cristo Jesus, queridos. É uma arma poderosa em Deus. É uma artilharia pesada, queridos. A oração não é um brinquedinho, não, de jogar bolinha de gel. A oração é uma artilharia pesada, queridos. É uma .50 ou mais que você está carregando, que não tem, não tem blindado que resista. Por quê? Porque ela é poderosa para todo e qualquer que se levantar contra ela. Arthur Mettles, ele diz assim: em qualquer situação em que Satanás domine e ameace, preste atenção nisso, queridos, Deus procura um homem por meio do qual ele possa declarar guerra contra o inimigo. Você é esse homem, você é essa mulher que Deus está escolhendo hoje para guerrear contra o inimigo, queridos. Porque, queridos, tem mais de 20 mil pessoas na nossa cidade que precisam conhecer Jesus de verdade. Não o Cristo numa cruz, não o Cristo que nasceu há 2000 anos, mas o Cristo que transformou a nossa vida, que transformou a nossa história, que tem mudado a nossa história dia após dia. São mais de 20 mil pessoas nessa cidade, e Deus te colocou aqui com esse propósito. Você é esse homem, essa mulher que Deus escolheu. Ele pretende que por intermédio desse homem, Satanás seja intimado a recuar, a fazer as malas e a desaparecer. Queridos, você é esse homem, você é essa mulher, você é esse guerreiro de oração. Não, pastor, eu não sou. Então seja, se torne. Porque é isso que Deus está falando para nós hoje, queridos. Não é para vocês, é para mim. É para cada um de nós. Para nós mudarmos a nossa postura, a nossa atitude, queridos. Larga de choramingo, larga de medo. Vamos nos apropriar, queridos, da armadura de Deus e entrar nessa batalha. Porque, queridos, as almas estão indo para o inferno. E a culpa é nossa. A culpa é nossa, queridos. Somos nós que não estamos indo. Está muito gostoso. A gente louva a Deus, que louvor gostoso. Adoramos. Não é pecado isso, queridos. Temos que estar na igreja. A palavra de Deus diz para que nós não deixemos a congregação, como é costume de alguns. Nós precisamos estar aqui. Isso aqui fortalece. Esse momento, fortalece a gente, nos anima, nos encoraja, mas não é suficiente. Nós temos que nos preparar na nossa casa, com a oração, com o estudo da palavra, com o jejum, e ir lá fora, onde Deus te colocou. Você precisa testemunhar da palavra de Deus, daquilo que Jesus fez na sua vida. Se você não se posicionar a partir de agora, queridos, o problema é seu. O problema é seu. Deus tem colocado pessoas do seu lado para você ser um canal de bênção. Deus tem colocado. Paulo escreve aos Coríntios, e ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É isso, queridos, as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. As armas que o Senhor nos dá, a armadura que Ele coloca nas nossas mãos, são poderosas nele, não é nós, queridos, é Ele, mas nós precisamos usá-la, nós precisamos colocar em prática, nós precisamos nos revestir de armadura de Deus. Para quê, queridos? Para ir lá fora, ir lá no campo de batalha e guerrear e tirar das mãos do inimigo aqueles que o Senhor quer salvar, aqueles que o Senhor quer tirar de lá. É isso que nós precisamos, queridos. E quem Deus quer tirar de lá, queridos? Todos. Deus quer tirar todos do inferno, queridos. Não vai tirar aqueles que já morreram. Aqueles que já morreram sem Jesus, já foi, queridos. Pode ter sido boa pessoa, já falei isso alguns domingos atrás. Pode ter sido uma excelente pessoa, bondosa, amorosa, mas se não tem Jesus, não tem outro caminho, porque Jesus é o único caminho que leva para a salvação. Só Jesus. Bondade, queridos, não salva ninguém. Só Jesus salva. Então fique alerta, queridos, tome iniciativa de fé. Fique alerta. Nós precisamos conquistar, queridos, pela oração. Reivindique a promessa do Senhor. E exerça a fé, exerça a palavra de Deus. No campo de batalha, queridos, nós vamos ter medo, mas nós temos que vencer o medo.
Deus nos armou para a batalha, queridos. Mas armas que não são usadas não ganham guerra. Deus nos chamou para a batalha, mas se você não usar as armas, não ganha guerra. As armas estão nas nossas mãos, queridos. A palavra de Deus está no nosso joelho, a oração. O jejum nos aproxima de Deus, nos leva a entender melhor a palavra de Deus, clareia a nossa mente. A comunhão nos fortalece. Para quê? Para que nós possamos usar as armas. A fé não é passiva, queridos, e a oração não é neutra. A fé e a oração são super armas de Deus para os seus filhos. A vitória só vem quando a gente usa armas, queridos. E não fique querendo usar a arma dos outros. Não fique pedindo para os outros atirar para você. Ore você. Busque você. Não estou dizendo que você não possa pedir para o outro orar. Mas às vezes a gente pede para o outro orar e a gente não ora. Pode pedir, mas ore também. Medite na palavra, estude, jejue. O avanço do Evangelho, queridos, ele é constantemente detido, parado, por falta de oração. O avanço do Evangelho, a volta de Jesus, está demorando, mais do que talvez deveria. Entenda o que eu estou dizendo, queridos, quando a palavra de Deus diz que quem sabe o dia é só o Senhor Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que quando todos ouvirem a respeito do Senhor Jesus, aí vai vir o fim. Então, queridos, talvez alguns não estão falando porque não querem o fim, né? Não querem estar na eternidade, mas ele vai chegar. E muitos, ó Deus, muitos estão deixando, sabe, estão fazendo com que o Evangelho não vá, porque não ora, porque não tem uma militância espiritual dos filhos de Deus, dos que se dizem cristãos, dos que se dizem crentes. Avançar de joelho, querido, deveria ser o grito de alerta de todo crente. Avançar de joelho. O que você vai fazer a partir de agora, queridos? Com a sua vida, com a sua fé, com o seu temor a Deus. E tudo que eu falei aqui hoje, eu falo com muito temor a Deus, porque eu sou o primeiro que preciso de tudo isso.